Olá, pessoal, tudo bem? Prazer, me chamo Gabriele. Sou novata aqui no YouTube. Gostaria muito de me apresentar e também começar a publicar aqui nas redes sociais, principalmente nessa rede. Atuo já no mercado financeiro e no mercado digital, já tem praticamente no mercado financeiro 10 anos, mais de 10 anos, e no mercado digital aproximadamente 2 anos e meio, quase 3. E a gente sabe, né, que quem é visto é lembrado. Então, quero trazer aqui novos momentos, conectar com novas pessoas e, claro, sempre à disposição. Gostaria muito de ter interações com vocês, então quero muito aqui fazer esse primeiro registro no canal, explicar um pouquinho da minha trajetória, o que eu faço, o que realmente o canal vai começar a trazer aqui para vocês e sempre auxiliá-los com informações. Bom, minha trajetória sempre foi no mercado financeiro, né? Como eu falei, atuava em grandes bancos, Bradesco, Safra, sempre muito na área de investimentos. E comecei a notar a área de crédito um excelente potencial para começar a atuação. E foi o que eu fiz, né? Fiz a migração e em paralelo a gente vai sempre buscando novas opções e se conectando com novas pessoas, né? Eu sempre falo, o network é super importante. E por conta disso, eu acabei, né, sempre me interessando muito em estudar conteúdos, enfim. E hoje eu estruturei a minha empresa, né? Minha empresa já tem praticamente aí quase 4 anos. E eu venho fazendo muitos produtos, serviços e a gente logo mais vai lançar um curso, então vou sempre passar aqui para vocês. Acho que vai ser legal para vocês acompanharem também. Mas eu queria mostrar um pouquinho, contar também um pouquinho da minha história. Há praticamente 7, quase 8 anos atrás, quando eu trabalhava no Bradesco, eu acabei entrando em dívidas, né? Tive um problema de saúde na família e a gente acabou entrando em altas dívidas. E por conta disso, a gente não sabia o que fazer, né? Nome sujo, quem trabalha em banco sabe, não pode ter restrição no nome. E justamente por ter uma restrição por causa de um cheque, eu fui mandada embora e infelizmente não tinha o que fazer. Tentei recorrer ao sindicato, não consegui, mas enfim, eu sempre coloco que Deus sabe de todas as coisas, né? Mas em paralelo, a gente vai vendo que Deus vai caminhando e te mostrando novos horizontes e graças a esse momento me trouxe onde eu estou hoje. Hoje eu constituí uma empresa tanto para pessoas que buscam linhas de crédito, então a gente tem parte de financiamento, crédito para PJ, crédito para pessoa física, principalmente quando envolve algum tipo de garantia, como uma casa, enfim, e também quando a gente acaba fazendo operações limpa-nome, serviço de rating, Bacen, que eu auxilio também muitas pessoas nesse processo a sair das dívidas e começar a trazer novas possibilidades. Porque, gente, a gente sabe como é difícil, como é doloroso, como a gente fica sem dormir, como é preocupante essa vida, né? Então, é uma coisa que eu acabei me colocando muito, entendendo muito sobre esse mercado, estudando bastante e vendo que, assim, o que os gerentes, que eu na época também fazia, a gente tinha só uma meta para bater, né? Tanto em renegociação, tanto em produtos bancários. E esse não é o foco, né? A gente tem que analisar o ser humano, porque às vezes ele não dorme justamente por causa de um cartão de crédito, não consegue ter uma tranquilidade por causa de uma dívida, que essa dívida acaba acarretando outras coisas, né? Às vezes ela pensava no futuro e buscar uma linha de crédito para conseguir um financiamento de um carro, de uma casa nova, sair do aluguel, não ter aquele planejamento e às vezes um cartão atrasado, aqueles juros abusivos de banco, né? Então eu comecei a estudar bastante sobre esse processo e hoje eu dou mentoria sobre isso para pessoas que estão no momento de endividadas e buscam se restabelecer, buscam novas possibilidades. E é isso que eu quero sempre trazer aqui mais conteúdos para vocês sobre isso, tá? Não só isso, mas a parte de crédito também, todas as possibilidades que a gente tem. Então, acho que é legal para que vocês tenham conhecimento. Mas, em paralelo, né, como eu falei, a gente acaba vendo como é difícil quando a gente tem uma dívida, quando a gente não consegue
conquistar os nossos sonhos, uma viagem. É lindo quando as pessoas falam: ah, faça uma reserva de emergência, faça uma aplicação, mesmo se você tiver dívida, enfim. Só que na realidade não é isso. Às vezes você tem um filho, dois, uma casa, um aluguel, um financiamento em si e outras coisas, né? Que o povo brasileiro é comum. Às vezes a gente conta com o cartão de crédito como uma segunda renda. Não é o que deveria ser feito, mas acaba acontecendo. Então, entendendo muito essa dor, eu sempre busco agora entender o momento do cliente e a gente fazer uma estruturação para aquele cliente, muito personalizado e muito viável para que ele realmente entenda onde está a dor dele. Que às vezes a dor é muito mais emocional do que a dor física em si, do que o problema em si, né? É o que eu falei, às vezes a pessoa pensa muito além do que aquilo vai prejudicá-la e isso acaba prejudicando ela em si e ela só foca no problema e ela não busca a solução, porque ela não consegue ter a visão. E eu vou falar uma coisa pra vocês, quando eu tava nessas dívidas e tal, a gente não tava só devendo bancos, a gente realmente optou por outras coisas piores e foi assim um momento muito difícil, que eu não desejo isso pra ninguém, mas eu vejo que foi uma constante evolução e isso me ajudou muito no meu processo. Então, tudo é possível. Hoje, se a gente tem um problema, eu acho que vale a pena a gente parar, analisar, ver quais são os caminhos que a gente tem que seguir para realmente buscar aquilo. E se não conseguir, tá tudo bem, sabe? Às vezes, aquele problema, a gente torna ele um bicho de sete cabeças que talvez seja algo fácil de se resolver. Então, quero deixar aqui meu primeiro vídeo do canal, contando um pouquinho da minha história. Depois, para vocês entenderem, eu saí, né, do Bradesco, entrei no Safra, fiz um processo via liminar. Para quem não conhece, o processo da liminar é um processo jurídico que tira a restrição da pessoa SPC, Serasa, Boa Vista, nos órgãos de proteção ao crédito e internamente a dívida dela fica lá durante um período. Essa liminar, ela é precisa durante um certo período. Quando ela acaba caindo por conta, talvez o juiz ele tenha feito uma análise e não deu como favorável e a dívida acaba voltando. E aí você tem duas opções, ou você quitar a sua dívida, né? Ou você simplesmente fazer de novo o processo da liminar. E foi o que eu fiz, né? E aí por conta disso eu consegui entrar no Safra, entrei num banco. Como um banco, quando vai puxar o seu nome, ele vê nos órgãos, isso acabou favorecendo que os outros bancos não tivessem acesso à minha dívida. Então, eu consegui entrar no mercado financeiro de novo, me restabeleci, paguei tudo que eu fiz. E aí, eu fui estudar a fundo. Porque, gente, pensa comigo, quantas pessoas brasileiras hoje não têm o nome sujo? E é normal. Por isso que existe vários métodos para as pessoas hoje renegociarem, programas, né, de incentivo de renegociações, enfim. Mas o que eles não explicam? A forma correta de se renegociar isso. Quando você renegocia de uma única forma, e aí eu falo, por exemplo, você entrando no aplicativo do Serasa, tem aqueles descontos mirabolantes e isso acaba te prejudicando depois no processo via Banco Central. Por quê? Porque você deu prejuízo, vamos supor, a sua dívida de 100 mil, você entra lá no aplicativo do Serasa, a sua dívida tá R$1.000 com desconto. Esses 99 mil reais, eles te incluem, tira do Serasa e acaba te incluindo no Bacen. O que é o Bacen? É a mãe dos bancos. Então, todos os bancos começam a visualizar aquele prejuízo que você deu. E aí eu te falo, se você fosse dono do dinheiro, analisando que você já deu um prejuízo para o outro banco, você daria para aquele cliente? Não. Então, isso, de uma forma ilegal, os bancos acabam fazendo esse processo que não pode, tá? Quando um banco aceita a negociação, por lei, ele deveria simplesmente não incluir você no prejuízo Bacen.
Mas como no Brasil os brasileiros não procuram os seus direitos, eles acabam continuando fazendo isso e por isso que é importante ter todo um acompanhamento e ter todo um processo com as pessoas. Então, gostaria aqui de deixar esse primeiro vídeo. Amei já, quero muito assim sempre trazer conteúdos para vocês, que eu acho que é importante, de relevância, que é uma coisa que as pessoas não entendem sobre o processo, mas vão começar, que hoje a internet está aí e é importante sim todo mundo ter o conhecimento, ter as informações, não só para elas, mas para a família. A gente sabe que dívidas é super comum, possivelmente você conhece alguém que tem alguma dívida, então faz parte do mundo, né? Faz parte das pessoas. Então, agradeço por você ter ficado até aqui. Vou deixar aqui, se você quiser entrar em contato com a gente, fico à disposição, né? É sempre muito acessível. Vou deixar meu Instagram também e conto com vocês. Sempre interajam, comenta aqui. Gostaria de entender um pouquinho de cada um de vocês e gratidão por vocês estarem aqui. Uma ótima noite.